Fala galera, beleza? O Campas ficou fora da seleção colombiana e o Jean-Pierre, que está cotado para voltar ao time do Grêmio, e o Roger Machado tem dúvidas gigantescas para montar o time para o próximo Clássico Grenal. Vamos falar sobre isso? Antes disso, dá o like, se inscreve enquanto roda a vinheta. Então, galera, o negócio é o seguinte, no Grêmio, o meio-campo Hamilton Campas estava numa pré-convocação para a seleção colombiana e hoje saiu a lista definitiva dos jogos contra a seleção da Bolívia e da Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E ele não ficou na lista principal, pois é, ele não entrou na lista do treinador Reinaldo Rueda. E com isso, o meia vai ficar à disposição do técnico Roger Machado para os 2 jogos das semifinais do Campeonato Gaúcho contra o Internacional. E isso pode ser um reforço até para as finais, caso o Grêmio consiga passar pelos colorados. Com um jogo quase que perfeito contra o Ipiranga de Erechim, marcando aquele golaço, aquele gol olímpico, né? Aquele gol olímpico, dando uma assistência também para o Bitelo. E aquela batida dele que deu no travessão deixou o técnico Roger Machado com uma pulguinha atrás da orelha para montar o time titular que vai enfrentar o Inter no próximo sábado no estádio Beira-Rio. Já com essa ideia, o Hamilton Campas é uma dúvida para esse time, exatamente pela sua última atuação e algumas atuações que ele vem, por isso que ele estava nessa lista de pré-convocado. Agora o Roger precisa achar o melhor momento para colocar, ou o melhor meio-campo para deixar o Hamilton Campas disponível para o jogo. Até porque ele mesmo falou na coletiva que ele não cumpre taticamente o que ele pede. E aí ele tem que acabar ajustando o time com outros jogadores, organizando principalmente o sistema defensivo. Vamos falar porque já o meio-campo, o Jean-Pierre, está cotado para voltar ao time do Roger Machado. Ele será avaliado pela própria comissão do Roger Machado. A comissão técnica dele vai fazer um teste, uma avaliação, provavelmente alguns dias com o Jean-Pierre, para saber o que ele pode integrar mais, entregar para o time do Grêmio. Por que está acontecendo isso? Porque teve uma reviravolta aí na situação, no caso dele, com o empréstimo dele lá para o Giresunspor da Turquia. O time turco recusou em ficar com o Jean-Pierre desde a descoberta do tumor dele que ele teve nos testículos, e ele já operou, ele já retirou. Mesmo com o envio dos laudos médicos, a liberação do Jean-Pierre para recomeçar com os treinamentos, e aí não aconteceu com essa parte da Turquia, eles não aceitaram. O Grêmio recebe de volta o vínculo do meia e está sendo estudado essa possibilidade dele ser reintegrado, ser aproveitado. O Grêmio e o Giresunspor da Turquia trocaram mensagens nesses últimos dias aí a respeito dessa situação. Mas a postura do clube turco, de não reconhecer essa contratação, vai acabar sendo decidido pela FIFA. Por que que isso acontece? Quando tu faz uma envio de documentação, tem um sistema na FIFA que tu solicita isso, tu envia essa documentação. E eles não fizeram isso, porque para eles, quando eles fizeram os testes físicos, e todos os exames médicos com o Jean-Pierre apontou isso, então eles acabaram não fazendo esse envio da documentação eletrônica, e sim só com os papéis. E aí vai ficar em cargo da FIFA de acabar decidindo. Pelo fato disso, desse sistema, o Jean-Pierre agora ele acaba com o seu vínculo com eles e continua com o seu vínculo ativo na Arena, no Grêmio, porque ele tem contrato até 2023 com o Grêmio renovou com ele até o final de 2023. Então, agora ele começa as suas atividades físicas e mesmo depois de ter operado, que a cirurgia dele foi, se eu não me engano, 16 de fevereiro, ele consegue fazer alguns trabalhos e o técnico Roger vai analisar a situação dele. Lembrando que ele é um jogador que é formado nas categorias de base do Grêmio, ele teve 141 jogos com a camisa do Grêmio, 22 gols marcados, 16 assistências. É um número consideravelmente bom para um jogador que não é um cara que chega na área. Ele é um cara que faz a construção das jogadas. É um cara que fica
faz o penúltimo passe, vamos dizer assim, para próximo do gol. Terei que ter feito uma análise, um cálculo a respeito de qual tempo, né, qual foi o passe dele que gerou os outros gols, né, para a gente não falar só em assistência, seria um pouco bem atrapalhado. E nesse momento o Grêmio conta com Campaz e Benítez como meias armadores. E aqui leva já uma análise para um outro vídeo. Eu quero que vocês que estão me acompanhando comentem aqui. Porque com a volta do GPR, Pedro Lucas, que já não vem sendo aproveitado, e a gente tem um bastidor bem tumultuado a respeito, perde cada vez mais espaço e está próximo de deixar o Grêmio. Para quem não tinha meia, já tem dois, um escanteado, e pode chegar um terceiro, o Roger está com uma dúvida muito grande para montar o seu time. E aí ele tem que enfrentar os Colorados no próximo final de semana, e a grande dúvida dele é no meio-campo. Pois é, e eu quero que vocês debatam aqui comigo, porque é o seguinte: se tu tá com o melhor time, jogando com 2 volantes, 3 meias e um atacante, por que tu vai mudar isso? Se tu tá com um time leve, que te dá velocidade, toques rápidos, né, com chegada com mais velocidade no último terço, como diz o Roger, por que tu vai mudar essa característica desse jogo que o Grêmio tá tendo, que teve? Quando tu jogou com Vila Sante e Bitelo, os dois começaram juntos, eu deixei num vídeo aqui, vou deixar aqui no final para vocês assistirem. O Grêmio venceu as partidas que eles jogaram. Ah, mas era contra quem? Não importa. Tem um adversário de lá e tu tá ali para vencer. E eles, atuando junto, venceram isso. Agora o Roger está com uma possibilidade de encorpar um pouco mais o meio-campo por conta do último jogo que aconteceu no Inter, e ele acredita que vai ser o mesmo esquema tático do Inter. Ele testa Lucas Silva, Vila Sante e Bitelo no meio. Se vai jogar esses 3 eu não sei, mas ele faz esse teste. Menos mal que não é o Thiago Santos, mas a verdade é que Vila Sante, primeiro homem, Bitelo e Lucas Silva, os 2 meias, né, um tripé de volantes no sistema no 4-1-4-1. E aí ele jogaria nos lados com Ferreirinha na esquerda, Gabriel pela direita, uns falam que seria o Campaz não jogaria pela extrema, e o Diego Souza no ataque. Ah, mas está nada confirmado. Não, está sendo trabalhado para isso, para que isso ocorra. Caso o time do Grêmio jogue com 2 volantes, ele resolva mudar dos 2 volantes, aí sairia o Lucas Silva no primeiro jogo, e no meio ficaria o mesmo time montado, com Campaz, Rildo e Ferreirinha. O Gabriel perderia posição. Por que não é coerente? Não é coerente, mas ele daria um equilíbrio um pouco mais, porque o Rildo volta, né, se entrega um pouco mais na marcação e tem um pouco mais de físico para isso. É uma questão de analisar. Janderson está perdendo espaço no time do Grêmio. Essa que é a grande sacada do técnico Roger, que está sendo ventilado ali nos bastidores para nós que estamos acompanhando o dia a dia dos treinos. Portanto, a dúvida dele é na armação do meio-campo. Nós temos que lembrar que o Vila Sante foi convocado e não joga o segundo jogo do Grenal. O segundo Grenal ele não joga. Então o Roger já está pensando no próximo jogo, no jogo de volta, que vai ser na Arena. O que vocês acham, torcedor? Comenta aqui, dá o like e se inscreve, que é Grêmio.